Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda. Estamos aqui no episódio 67 do Coffee Talks. É uma honra tê-lo e tê-la aqui conosco novamente. Passamos aí por algum período sem episódio novo, sem gravação, mas estamos de volta. Estamos de volta com uma força total. Uma força total, porque temos aqui um convidado hoje super especial. Ele veio lá do Rio Grande do Sul, lá de Caxias do Sul. Estamos aqui na Compasso, em São Paulo, no estúdio aqui da Compasso. E ele veio lá de Caxias do Sul para gravar um episódio. Não somente para isso, mas aceitou nosso convite e veio aqui gravar um episódio com a gente. Ele é o nosso convidado super especial. Ele é o Juliano Dal Corso. Ele é instrutor de técnicas respiratórias. Isso é uma coisa assim, é um assunto que por mais que a gente ouça, né, às vezes falar, tem que respirar direito, respira antes de começar alguma coisa, respira, tá nervoso, conta até 10, respira tal. A gente ouve muito falar disso, mas eu tenho certeza que quando você sair desse episódio hoje, então eu já te convido a ficar até o final, quando você sair desse episódio, você vai ter uma visão totalmente diferente do que é a respiração. Mas, para eu não começar a falar sobre o assunto, primeiro, Juliano, eu queria te agradecer pelo convite. Muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Legal, obrigado, Fábio. Também agradeço também o convite. Eu gosto muito dessas oportunidades porque eu consigo, né, trazer um pouquinho mais de consciência e para mim isso é muito legal. Legal, Agradeço muito também. bom, muito bom. E pessoalmente é diferente, né? Quando o É, convidado vem diferente, desculpa, quando vem pessoalmente aqui, uhum, tem muito lance da energia, né? uhum, Então, olho no olho, a conversa aqui energeticamente sempre fica mais potente, eu acho, assim, né? uhum. Mas, sei lá, eu gosto bastante, né? Então, eu te agradeço duas vezes, né? Por ter aceito o convite e por ter vindo pessoalmente, né? Então, Legal, legal, muito obrigado. obrigado. Vamos falar aqui então hoje muito sobre respirar, né? Como respirar, enfim, vários assuntos em torno disso. Mas antes, Juliano, até para as pessoas te conhecerem melhor, né? Uhum, Falei que você é instrutor de técnicas respiratórias, uhum, mas eu acredito que você não foi isso sua vida toda, né? Com certeza você começou sua trajetória aí em outras áreas e uhum, aí algumas coisas de repente te levaram para esse caminho, né? Então eu queria que uhum. você contasse um pouco sua história para as pessoas te conhecerem melhor. Legal, legal. Vamos lá. Então eu comecei muito jovem já com empresa, né, no ramo de indústria. Né? Então, comecei com 18 para 19 anos, tive até que me emancipar na época para Nossa, poder abrir empresa. E comecei, então, antes eu já tinha feito alguns cursos de técnico em eletrônica, então comecei já com 16 anos, já bem jovem, bem cedo, assim, a aprofundar nos estudos da eletrônica, legal. de energia, né? Energia. Sim. E com isso foi, então, crescendo. Depois estudei engenharia eletrônica, a empresa que eu tinha começou a crescer, né? E aí eu acabei, então, me afastando um pouquinho da parte tão técnica e tendo que abrir bastante o leque, né? Abrindo bastante os meus conhecimentos. Então, fui fazendo Legal. muitos cursos também de liderança, cursos que me ajudavam a lidar com esse crescimento da empresa, que é algo muito desafiador, Sim. né? Então, depois de 17 anos, eu fechei a empresa, em 2019 Tá. foi, né? Fechei a empresa e zerei a vida. Comecei tudo de Zerou a novo. vida. Comecei tudo de novo porque tive que literalmente aprender a respirar. Né? Então foi um momento bem difícil, assim, porque eu acho que todo empresário que passou por isso sabe, né? Eu lia nos livros que a gente comentou, Sim. Dale Carnegie, Napoleon Hill, mas quando acontece com a gente, né, de ter que recomeçar tudo de novo, né, encerrar um ciclo de 17 anos, ainda mais tendo começado bem jovem, Sim. foi bem desafiador. Né? Então passei por momentos assim de depressão, né? Mas que eu entrei nesse caminho, comecei a buscar alternativas e quando eu descobri a respiração, eu pensei, mas por que ninguém fala tanto sobre isso, né? Por que é algo que está assim muito subentendido? Se fala que nem tu comentou, precisa respirar, ok, mas qual é a forma certa de Sim. respirar? A gente não aprendeu isso na escola. Na verdade, a gente não aprendeu praticamente isso, né? E aí comecei a olhar algumas coisas, comecei, na verdade, na yoga um ano antes, mas eu não entendia bem o que estava acontecendo ali. Eu não Tá. entendia muito bem. Comecei a comprar um monte de livros sobre respiração, fazer vários cursos, né? Fui me aprofundando e comecei. Então, na yoga foi onde eu descobri que eu não sabia realmente respirar. Porque na época eu tinha um perfil um pouquinho diferente de fazer academia, né? Pesava 20 e poucos quilos a mais. E em 5 minutos praticando yoga, eu
tava completamente ofegante. E eu disse, meu Deus, eu não Isso fiz que você nada. já era da academia, você já tava... Sim, não jogava era... futebol, né? Era bem ativo no esporte, assim, mas em 5 minutos de yoga eu tava, minha respiração toda descompensada, ofegante, e aquilo começou eu disse, não, o que está acontecendo aqui? Né, eu consigo levantar 100 quilos no supino e não consigo ficar 1 minuto numa postura aqui. Nossa. Minha respiração está toda errada, já estava suando. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Claro que eu fui numa prática de yoga, já tinha feito outra antes, que era mais simples. Eu fui para o Ashtanga. E Ashtanga é uma prática que exige muito do corpo, né? puxa bastante. Aí eu comecei a estudar, então, bastante sobre a respiração. Fiz vários cursos, tanto numa parte mais de liberação de traumas, emocional, uma parte mais espiritual da respiração. E aí eu encontrei a Oxygen Advantage, que é o meu mentor lá da Irlanda, o Patrick McKeown. Ele é autor de vários livros, né? E então, como ele tem já 20 e poucos anos e trouxe esse sistema do buteico, ainda foi treinado pelo buteico, que são técnicas bem científicas mesmo. Então é algo bem fisiológico, onde a gente estuda e aprofunda nos estudos da respiração e os impactos no corpo. Legal. Tanto de uma respiração eficiente, né, como isso é interessante de ver que uma pessoa que respira bem dificilmente fica gripada, dificilmente fica doente, dorme bem. E em compensação, uma pessoa que tem uma respiração disfuncional, ela tem impactos em absolutamente todas as áreas da vida dela. Físico, emocional, mental, espiritual. Tanto que se a gente for procurar a etimologia da palavra respiração, é espírito. Eu ia te perguntar isso. Então a gente literalmente não se desconectou, né, espiritualmente. A gente observa que a yoga, né, os mestres yogis, os xamãs sabiam da importância da respiração. Tá. E hoje isso se perdeu completamente, assim, né? Fica ainda, né, os instrutores de yoga sabem da importância de respiração, mas até a própria yoga perdeu muito da essência dela, que era basicamente respirar bem, ter postura para poder sentar para meditar, ter movimento, mas não precisava de exageros. Hoje tem muitas coisas mal incompreendidas nisso e muitas pessoas que exageram na atividade física achando que isso está fazendo bem, e a verdade é que não é bem assim. A gente tem que conversar com mais calma, mas o excesso da atividade física não necessariamente é bom. E a gente começa a observar que na yoga, a parte central era realmente respirar, ter postura, ter movimento, ter flexibilidade, porque com isso, com um corpo saudável, um corpo com uma boa postura, você tinha facilidade para controlar a mente. E hoje o que a gente está fazendo é justamente o oposto. Está todo mundo tentando controlar a mente, né? Resolver um problema mental, resolver um problema que é racional com a própria mente. E aí a gente começa a estudar que na yoga eles já falavam isso, né? A gente não consegue controlar a mente pela mente, a gente só consegue controlar a mente através da respiração. Muito interessante. Né? E isso a yoga falava, e hoje já começa a ficar mais evidente, porque muitos estudos nos mostram que a respiração ela não é só para sobreviver, ela não tem uma função só de nos manter vivos, ela afeta todo o nosso corpo, principalmente a parte mental, né, onde a gente tem as funções, né, das narinas, por exemplo, que de coordenação motora, de memória. Né? Então a respiração está ligada a todas as nossas memórias, inclusive. Quando a gente acessa um trauma, alguma questão emocional, algum pensamento, a gente vai respirar de uma determinada maneira. É inevitável, né? Então se a gente estiver no piloto automático. Sim. E o legal da respiração é isso, ela é a única função do corpo que ela é automática. A maior parte do tempo ela está sendo controlada pelo sistema nervoso autônomo, mas que também pode ser manual. E aí a gente acessa literalmente o sistema nervoso. E tudo que a gente pode experienciar, a gente experiencia através do sistema nervoso. Então, literalmente, a respiração é o elo entre corpo, que é o sistema nervoso, mente, emoções e sentimentos que a gente vai... Um sentimento é, na verdade, como a gente percebe uma emoção. Sim. Né? A emoção se expressa no corpo. Então, essa conexão é muito interessante. E aí, indo para os âmbitos espirituais também, porque todas as tradições, não só da yoga, mas a gente vai ler essa questão da energia sutil, né? Como Ki, Chi, Prana, né? Hua. Então, tem várias linguagens para expressar o que é a energia sutil, que é algo que a gente não vê, não pode tocar, mas que a ciência agora evoluindo já consegue, por exemplo, medir magnetismo do coração.
né? Os chakras ainda não, mas é algo que já se consegue saber, por exemplo, que as glândulas estão ligadas com os chakras. Então, o que eles diziam há 5.000 anos atrás está começando a ser provado cientificamente, porque começou a evoluir as máquinas, os aparelhos que medem, né? Mas então, aonde isso vai chegar, né? Será que não era mais fácil ouvir o que esses caras lá atrás diziam para nós, né? A gente de uma maneira muito mais simples, né? A gente fica às vezes contestando, né? Mas a verdade é que a ciência, tudo que os yogis falavam, né? Os xamãs também falavam muito da importância da respiração, isso se perdeu, né? E aí a gente acaba hoje vendo que cientificamente o que é um estresse oxidativo? Excesso de oxigênio. O oxigênio nos dá a vida, mas ele cobra a conta, é ele que nos envelhece. Então, respirar em excesso literalmente envelhece mais rápido. Isso a yoga falava, hoje a gente consegue entender como estresse oxidativo, que nos envelhece. Nossa, é incrível. Eu gosto muito dessa conexão. Muito legal. Por isso que eu criei Breath Connection, né? Respiração e conexão, justamente porque eu gosto muito de trazer essa conexão entre espiritualidade e ciência. Né? E entender que a maior parte das vezes a gente consegue perceber que elas falam a mesma língua, inclusive. Muito bom. Bom, assim, são várias perguntas. Imagino que você que esteja ouvindo também já começou a ter várias dúvidas e curiosidades, né? Mas eu queria fazer alguns comentários, né, em cima do que você falou. Primeiro, em relação à mente, que aqui no podcast nosso, a gente já conversou com várias pessoas e trouxe bastante assuntos relacionados à mente e tal, né? Inclusive, você citou Napoleão Hill, né? A gente já falou bastante, Bob Proctor, Dr. Joe Dispenza e tal, né? Uau, Joe Dispenza eu gosto muito do conteúdo dele. Tudo que ele lança eu vou lá e... Não foi por acaso eu te conhecer, porque o Dr. Joe Dispenza, para quem não conhece, eu já falei de vários livros aqui, né? Você é placebo, Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo e tal. Uau. Mas ele fala muito, né? O jeito que você pensa, é o jeito que você age, é o jeito que você sente, né? Todo esse ciclo. Mas a questão da respiração, por exemplo, para o material que o Dr. Joe Dispenza ele fala, ele não fala muito da questão da respiração, né? Então, eu já percebi que eu senti falta nessas literaturas agora, depois de te conhecer, né? Desse assunto mais ligado à respiração, que agora estou começando a entender melhor. Eu acho que antes de tudo isso, até do pensar, a respiração ela vem antes, né? Sim. Eu acho que tem esse ciclo tal que eu acredito muito, né, nessas literaturas, mas eu acredito que o respirar ele acaba vindo antes, né? Porque você falou uma coisa interessante, né, da mente, né, que controlar a respiração para poder controlar a mente, não controlar a mente com a mente, né? Isso é muito legal. Legal que a gente consegue trazer alguns conceitos aqui que acho que o pessoal vai conseguir entender bem. Porque o que é isso que você não consegue controlar a mente pela mente, você só consegue pela respiração? Porque o sistema nervoso, ele tem funções, né? De luta ou fuga, que é o sistema simpático, e de descansar e fazer a digestão, que é o sistema parasimpático. Tá. E, literalmente, se você está respirando rápido, você vai estar no sistema simpático. Se você está respirando mais devagar, mais profundo, você vai para o parasimpático. Então, é inevitável que isso tenha impactos. Se você não percebe a sua própria respiração, você está provavelmente certamente está sendo controlado pelo sistema nervoso. Tá. Só que o sistema nervoso é condicionado pelas experiências do passado. Isso que o Joe Dispenza fala muito, né? O sistema nervoso ele é condicionado pelas experiências do passado. Então acho que ele não fala tanto da respiração, mas tudo que ele fala leva para esse caminho. Sim. Né? Inclusive, a gente observa, por exemplo, o nervo vago, que é o 10º nervo que desce, então, né, para o nosso corpo, dando sinais de relaxamento. Quando a gente estuda o nervo vago, que a gente fala de tônus vagal, quanto melhor o tônus vagal de uma pessoa, mais ela consegue relaxar de forma consciente. A gente observa que o nervo vago, 80 a 90% dos sinais dele são aferentes, são do corpo para a mente. Então, significa que a mente está esperando uma confirmação do corpo se ela pode relaxar. E faz todo sentido olhando para trás, alguns 1000 anos atrás, né, quando a gente estava em ambientes sempre mais ameaçadores. Sim. Né? Então, como que a mente vai relaxar se eu estou num ambiente onde tem algo me ameaçando? Não tem como, e nem seria seguro. Sim, claro. Né? É um instinto, literalmente, é algo mais
que leva, É um né, o estado de autodefesa ali, né? Já Isso, tá em isso, alerta ali, né? Estado é. de alerta. É um estado de alerta. É, Então, o que que a gente faz, né? A gente diz, não, acalma. Se tu dizer para uma pessoa se acalmar, só vai deixar ela mais irritada. é verdade. Agora, se tu disser para ela, respira, o que vai acontecer imediatamente é que, quimicamente e mecanicamente, nós vamos ter alguns efeitos, né? Quimicamente, se a pessoa respira mais devagar, tem uma mudança nos gases, entre gás carbônico e oxigênio. Mecanicamente, é que a melhor forma de estimular o nervo vago para que a gente possa relaxar é através do movimento do diafragma mais amplo, né, mais profundo e mais lento. Quanto mais lento é o movimento do diafragma e mais ele tem amplitude de movimento, mais ele estimula o nervo vago. Então, literalmente, você pode fazer muitas coisas para se acalmar, Uhum. mas definitivamente a mais eficiente vai ser a respiração. Nada vai conseguir. Tem estudos mostrando que em 90 segundos, nós já temos alterações químicas do corpo, só mudando um pouquinho o padrão respiratório. Em poucos minutos, talvez menos de 5 minutos, tem estudos mostrando que já muda a produção hormonal. Então, literalmente, Com a respiração. com a respiração consciente. Nossa. Então, por exemplo, um método onde a gente hiperventila, como é outra técnica que eu gosto muito, mas eu não aconselho para uma pessoa começar por ela, Uhum. que é o método Wim Hof. Por quê? Porque uma pessoa ansiosa pode ficar ainda mais ansiosa com esse Tá. método, porque se a pessoa já está respirando rápido e ela vai hiperventilar, é contraditório. Eu estou dando mais daquilo que a Sim. pessoa deveria estar se Pra quem libertando. não conhece o Wim Hof, ele tem as técnicas dele também de respiração, mas ele Aham. vai para um lado... É né, muito bom, é muito eficiente, só que é até melhor imunidade. Só para dar um contexto para quem está Sim, assistindo. né, o Wim ouvindo. Hof é muito bom, mas tu pegar uma pessoa ansiosa e fazer ela hiperventilar é dar, né, a chave da casa pro bandido, Sim, literalmente, sim, né? sim. Não é bem por aí. O ideal é assim, é que a gente consiga antes acalmar o nosso sistema respiratório, trazer mais consciência para ele, para depois partir para técnicas mais avançadas. Tá. Então, a questão toda aqui é como eu acalmo minha respiração. Porque a gente está olhando números, né? 89% das pessoas têm uma disfunção respiratória. Seja física, desculpa, mecânica, né? Não movimenta direito o diafragma, a gente chama de biomecânica. O diafragma é O principal músculo da respiração. respiração. Legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Tá. Então, quando uma pessoa tem uma disfunção respiratória, ela vai ter impactos em todo o corpo. Então, o método Wim Hof, por exemplo, a gente faz 30 respirações e retém no final. No final desse ciclo de 3 vezes, a gente produz mais adrenalina que uma pessoa que está indo pular de bungee jump pela primeira vez. Então, olha só, olha o impacto de uma respiração na toda a fisiologia do corpo. É realmente muito grande. Se as pessoas soubessem o impacto, elas realmente dariam mais importância para a respiração. Agora, por que a gente não sabe, né? Pois é. Essa é uma questão. Por que a gente não aprendeu a respirar na escola? Por que a gente não aprendeu a respirar ao longo da vida, né? Isso é uma coisa que eu comecei a me questionar muito. Por quê? Aí, por exemplo, se a gente pega livros como o próprio livro da Oxygen, né, que o Patrick tem vários, né, mas um que eu traduzi aqui para o Brasil, publiquei aqui, que é As Vantagens do Oxigênio. Ele explica e cita, inclusive, o James Catlin, que ele passou em várias tribos indígenas. E nessa passagem por tribos indígenas norte-americanas, inclusive, ele reporta que nas tribos indígenas, os xamãs sabiam que o segredo da saúde era respirar pelo nariz. E olha só que interessante, ele registrou, inclusive, momentos da criança indo dormir, e quando ela pegava no sono, se ela abria a boca, a mãe fechando a boquinha da criança para evitar que ela respirasse pela boca durante a noite. Olha isso. Já se sabia, alguns milhares de anos atrás, mas esse conhecimento se perdeu. E hoje a gente observa, então, né, com todos os estudos que tem, né, falando em ciência atual, Uhum. que uma respiração bucal é pior talvez que o consumo de açúcar. A gente fala tanto, né, o açúcar inflamatório, legal. A respiração, no ponto de vista do James Nestor e olhando para trás, é pior, porque ela vai impactar absolutamente tudo. Ela impacta a digestão, altera a microbiota da boca, do estômago, do intestino, então dá mais cárie, mais problema de mau hálito, problema digestivo, então vai ter problema de concentração, porque a boca não tem funções respiratórias, ela tem 0 funções respiratórias. As narinas têm mais de 30. Mais Então, de 30. Mais de 30.
Ou seja, se você respira pela boca, você está ignorando mais de 30 funções respiratórias. Poxa, se isso não nos diz o quão importante é, Sim. né? Então, E aí quando você fala respirar pelo nariz, que é o correto, uhum, é a hora que você puxa o ar e inspirar e expirar também, expirar certo? também, também. Todo o movimento, né? Todo Porque o movimento. tem alguns locais que você ouve e tal, Uhum. puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Eu já fui em alguns lugares que, A né, maioria, na verdade. exato, É, é. Então, né, a gente já está entrando aqui num assunto que eu queria super explorar, né? Porque acho que o Uhum. pessoal, né, É comenta muito importante. e você que está ouvindo e assistindo, né, agora entrando numa parte mais prática até, né? Então, eu Uhum. queria dar bastante ênfase nesse lado prático, né? Do respirar Legal. pelo nariz, né? Soltar Uhum. pelo nariz, né? E tudo que você vai falar é ciência, né? Não Uhum. é, né? Tudo Uhum. É estudos e ciência, é tal, né? tudo Então, estudos. Que muitos. me conta um pouco aí dessa parte Legal, né? tá. Você falou que tem mais. Então, desenvolve, Tem, desenvolve o. tem muitos estudos que o Patrick trouxe com a Oxygen, que já veio lá do sistema buteico ainda, que muitos médicos fazem testes, né? Pega 50 pessoas, altera algum pouquinho o padrão respiratório e vê qual é o resultado disso em toda a questão química, na capacidade da pessoa memorizar, né? Então tem muitos estudos, eu gosto de alguns recentes, por exemplo, que mostram o quanto as narinas impactam na capacidade de se concentrar. E o De se impacto concentrar. é muito grande o impacto. Tanto que a gente fala, por exemplo, quando eu estou falando, o que, que seria o certo, né? Eu não tenho como evitar, porque o ar vai sair pela boca. Sim. Porém, o que, que eu preciso fazer? Inspira pelo nariz e continua falando. Tu pode ver que a pausa nem se percebe. Eu inspiro e continuo falando pelo nariz. É um Ah, pouquinho de treino, claro. claro. Agora, se eu faço isso, né, Fábio? Tô falando e eu começo a fazer isso, eu começo a perder funções respiratórias importantes para minha capacidade de me concentrar. Então, eu tenho muito mais chance de esquecer o que eu vou falar, de não me concentrar, de ficar ansioso. Eu vou alterar a química do meu corpo, eu vou alterar a entrega de oxigênio pro corpo, pro cérebro principalmente. Então, quando a Ah, gente fala, eu não tenho como evitar, eu vou estar expirando pela boca. sim. E tudo bem, porque, né, não vou deixar de falar, claro. A Sim. questão é, e o resto do tempo? Por onde você está respirando, né? E só o fato de a gente inspirar pelo nariz já faz toda a diferença, porque dessas 30 funções respiratórias, quando eu inspiro pelo nariz, legal, perfeito, tá ótimo. Quando eu expiro pela boca, já não é tanto na questão de cognição e tudo. O que vai acontecer quando a gente expira pela boca, por que é importante expirar pelo nariz também? Uma das coisas é que a gente vai soltar mais água, 50% mais. Então significa que se eu expiro pela boca o dia inteiro, várias horas, eu estou me desidratando mais rápido. Desidratando. E essa perda de água impacta na qualidade da respiração. Outra coisa importante é que quando a gente expira pela boca, a gente solta mais calor. Ah, por isso que quando você coloca a mão na frente da boca, assim, você vê que ela sai mais quente o ar, né? Quando Isso sai aí, pelo nariz, sai mais frio. sai mais frio. Porque as narinas seguram parte do calor e a boca Ah, e não. qual que é o impacto disso? Impacto muito grande, porque o maior, a luta toda do nosso corpo para nos manter vivos é nos manter quentes. Sim, Se economizar eu energia, né? desperdiço energia, né? Calor é igual a energia, Sim. né? Literalmente, é calor e energia. Então, se eu desperdiço calor, eu vou perder energia. Se eu perco energia, meu corpo vai ter que trabalhar mais para trazer energia. Então, quantas e quantas pessoas não estão aí com cansaço, né? Fadiga crônica, já acorda de manhã cansado porque dormiu mal, porque respira mal durante a noite, aí já acorda, já respira pela boca, desperdiça calor, desperdiça, não consegue se concentrar. Então, se torna literalmente muito difícil de controlar a mente. Porque se tu tá agitado, desperdiçando energia, desperdiçando água, né? Então tu tá literalmente queimando a largada, tu tá desperdiçando energia. Eu brinco assim, que é como se você tivesse com o carro parado na sinaleira e acelerando ele. Vai gastar gasolina, vai gastar óleo, vai desgastar o motor, né? Literalmente. Então, toda o nosso trabalho, né, o meu trabalho com a Breath Connection, o Patrick com a Oxygen, é trazer consciência para a importância da respiração nasal, para a importância de respirar movimentando a musculatura correta, que é o diafragma, e movimentar principalmente mais a parte inferior, né, não o peito. Então a gente traz como a gente reconhece uma respiração disfuncional. Quais são os sintomas de uma respiração disfuncional? Até para o pessoal poder dizer como eu reconheço se eu estou com uma respiração disfuncional. Sim. Então a gente traz sintomas, né, que são científicos também.
E sempre que é feito um estudo científico sobre a respiração, ele é feito em 3 aspectos. Sempre vão se olhar para a respiração em 3 formas. Tá. Bioquímica, biomecânica, que a gente faz um triângulo, né, uma pirâmide, e os efeitos psicofisiológicos, que é basicamente o resultado da bioquímica, da biomecânica e do ritmo. Então, isso a gente vai ter efeitos no corpo. Por isso que quando a gente faz lá uma hiperventilação, vai produzir adrenalina. Se a gente respira mais devagar, o fato de respirar mais devagar, movimentando o diafragma da forma correta, vai, por exemplo, estimular a produção de acetilcolina. A acetilcolina é um hormônio que vai mandar o coração desacelerar e ela é anti-inflamatória. Então, quantas e quantas pessoas não estão aí com inflamação crônica porque estão respirando mal? Respirando mal. Porque o correto, então, é você respirar mais na parte embaixo. e mais devagar, né? E mais devagar. Então, a gente chama até em inglês LSD, né? Respiração low, slow and deep. Tá. Então, seria respiração lenta, profunda, né? O que a gente quer dizer com profunda? Não é que todas as vezes, todas as 25 mil vezes que a gente respira por dia... 25 mil vezes. É, de 20 a 25, né? Uma média de 23, vamos falar. 1000 vezes por dia. Não é que todas essas respirações vão ser sempre o máximo de profundidade que tu consegue. Sim. Até porque nem é viável isso, né? Mas é estar constantemente respirando, dar algumas respirações mais profundas e lentas. Tá. Isso é muito importante, porque a gente vê até profissionais às vezes, da saúde dizendo, respira fundo. Legal, mas se a pessoa já está hiperventilando e ela vai respirar fundo, ela vai piorar o quadro dela de hiperventilação, de dificuldade de se concentrar. Então, na verdade, é profundo, mas é lento. É devagar. É bem importante entender isso. É bem importante. A gente teria muitas horas aqui para ficar falando, Sim, né? O imagino. assunto poderia se desenrolar por muitas horas. Eu tenho muitas e muitas horas de estudo sobre respiração e juntando todos os estudos que mostram isso. Todo o nosso trabalho, no fundo, é para levar essa consciência de que a pessoa tem que respirar devagar, tem que respirar profundo e respirar pelo nariz. Tá. Só que para isso, o que vai acontecendo, né? Geralmente a pessoa está com uma disfunção, né? Se não me engano, 60 e poucos % das pessoas, é um número bem alto, assim, tem uma disfunção do diafragma. Então, literalmente, está com um problema postural, porque o diafragma, além de ser o principal músculo da respiração, é o principal músculo de estabilização da coluna. Então, se a pessoa cria uma disfunção respiratória, cria uma disfunção diafragmática, ela vai ter problema de postura. Né, os grandes autores, como o Patrick e alguns outros, citam que não existe um movimento funcional se não tiver uma respiração funcional. Então, vê que a gente vai indo para uma atividade física, né, tentando dar o nosso melhor ali, Sim. esquecendo da respiração. Só que o movimento perfeito, ele é consequência de uma respiração perfeita. Todo movimento que acontecer com uma respiração não tão eficiente, o movimento não vai ser eficiente. Não é só o Patrick que fala. Todos os grandes autores explicam. A respiração é a base para qualquer movimento. Então, na prática, eu vou sair para correr. Sei lá, vou no parque aqui, Ibirapuera, tal, bonitão, lá vou correr. Se eu der uma volta no parque, respirando pelo nariz, e aí eu dou uma volta no parque respirando pela boca, vai ter diferença na performance, no cansaço, porque você falou que se eu respiro pela boca, eu perco calor e perco energia. Se eu estou precisando de energia para correr, sim, né? E aí questão de concentração também, porque para quem pratica um esporte tem que se concentrar, tá focado, tal, né? Aproveitar tudo que o esporte né, traz de retorno pra gente, a questão da memória, concentração e tal também é muito importante. Mas se você não está respirando direito, está respirando pela boca, também você não tem esse lado. Ou seja... perfeito. A gente fala de estado de flow, daí quando a gente fala que acontece durante o dia, né? Quando você entra numa atividade, está muito focado e depois, sabe, termina, percebe que tu conseguiu render e fluiu e tudo, né, foi melhor, assim. E tem momentos que tu não consegue se concentrar. E a respiração tem um impacto direto nisso, né? Então, quando a gente fala em estado de flow na atividade física, é quando a gente está respirando de forma eficiente e isso faz com que esse estado de flow tu consiga estar mais presente. Porque senão o que a gente observa é que tem muita gente praticando uma atividade física com a cabeça lá na lua. Sim. Literalmente, Exato. né? Então, não está colhendo todos os benefícios. Um dos grandes motivos é que a respiração nasal, ela garante mais ou menos 20% mais eficiência na entrega de oxigênio. É bastante. Nossa. 20% é muita coisa. É um quinto, né? Sim. É muito impactante. Então,
o que a gente deveria fazer? Respirar pelo nariz. Essa deveria ser a nossa prioridade. Tá. Nem a expiração deveria ser pela boca, né? Como a gente já comentou, os motivos são vários, a gente só citou alguns, né? Então, como a gente faz isso? Como a gente conquista isso, né, na nossa metodologia? É literalmente voltando alguns passinhos para trás. Não tem outra forma, porque o nosso corpo está condicionado a respirar pela boca. Respirar pela boca para o corpo é luta ou fuga. Pode ver o que a gente faz quando a gente toma um susto, né? Você tem que tomar mais ar, né? Não só mais, tem que ser rápido. Rápido. Tá. Ele tem que ser rápido. Então, pela boca tem 50% mais resistência para passagem de ar. Então, literalmente, a boca, em termos de respiração, é uma segunda opção e uma opção para emergências. Tá. Tanto que, se a gente faz esse... né, eu consigo engolir, né, mais ar, eu consigo tomar um gole maior de ar para correr. Só que ali, o meu corpo não está preocupado em resolver uma fórmula matemática muito complexa. Sim. Literalmente, dane-se Sim, a parte... Vamos se salvar. Vamos se salvar, aqui vamos fugir. Isso. Eu brinco, né? Para pular um muro não precisa ter muita... Não. Não precisa ser muito inteligente naquele Verdade. momento ali. Não precisa estar muito... né, com funções cerebrais sim. que são mais dedicadas a coisas mais complexas. Sim. Na hora da luta ou fuga, até a nossa audição muda. A gente ouve mais sons extremos, né? Altos, da alta frequência e baixa frequência. A voz do ser humano é uma faixa mais intermediária. Nesse momento, a gente até ouve menos as pessoas. Por isso as pessoas estão com tanta dificuldade, inclusive, para se entender. A comunicação hoje está complicada, né? Sim. Então, esse é um dos motivos também. Porque quando a gente está em estado de luta ou fuga, não é uma prioridade para o nosso corpo se comunicar tão bem, né? Ouvir outro ser humano, ter empatia quando a gente ouve outro ser humano. Ali eu quero lutar ou fugir. Né? A minha resposta para aquela pessoa provavelmente vai ser de luta ou fuga. Sim. Ou eu vou discordar, ou eu vou concordar, mas né, eu não estou ali muito presente. Meu corpo ele tá mais focado em luta ou fuga. E ele sim nos guia. A gente acha que não, mas tem que trabalhar a mente, tem que treinar a mente. Legal, vamos fazer uma análise rapidinha, tá? Mentalmente, inspira, expira e prende a respiração. Vê quantos segundos vocês aguentam. A maioria não passa de 20, 30 segundos, tá? Isso é normal, assim. É raro quem passa de 30 segundos. Tá, então você inspira. Inspira, solta o ar. Todo o ar. E quando zerou o ar, você tampa o nariz. Isso, não precisa nem forçar muito a expiração, né? O que vai acontecer? Mesmo que a gente tenha um poder mental muito forte, você não vai aguentar. O seu corpo é soberano. Claro. Tá, vamos pensar que a gente consiga ser muito, mas muito forte, aguentar ali 3, 4 minutos prendendo a respiração, o que é raríssimo, mas vamos lá, se conseguisse, ainda assim chegaria um ponto que a saturação de oxigênio iria cair e iria entrar a segunda função respiratória, então, e se ela caísse abaixo de 27%, o teu corpo te desmaia e respira por ti. Então vamos lá, quem é que manda na parada? Derruba o disjuntor. Quem que manda na parada? É a mente ou é o corpo? É, verdade. Se tu for analisar, o teu corpo, falando em sobrevivência, ele é soberano. Ele é soberano, ele tá sim te governando. Então, se a gente não percebe isso, quantas vezes a gente vai lá, compulsões alimentares, e de tudo, né? Em todos os aspectos. Sim. As compulsões não estão porque o corpo está condicionado, traumas, bloqueios emocionais, são tudo corporais. Então, se a gente não consegue se conectar com o corpo, não vai controlar a mente. É verdade. Não vai controlar a mente. É uma consequência. Então, tem que ouvir o que os yogis falavam e tem que olhar cientificamente o que está sendo mostrado. Que a gente falou do nervo vago. Se os sinais de relaxamento vêm do corpo para a mente, qual a eficiência de querer controlar a mente pela mente? 10%, 20% exagerando. Sim. Qual a eficiência de eu primeiro acalmar meu corpo através da respiração, mas também com outras técnicas, uma massagem relaxante, algo, né, que me leve a relaxar o corpo? É 80%. Olha a diferença, né? É que nem falar mente consciente e mente inconsciente. Eu ia falar isso subconsciente. Agora. Esse percentual é assustador, né? 5%, a luta nunca vai... 5% de consciente versus 95% de subconsciente. Você vai perder sempre. Né? Não tem como, né? Por mais que de forma consciente você fale e pense, não, agora eu vou começar, agora eu vou fazer quero, e tal. Né? Eu vou me inscrever lá na academia. No primeiro momento, né? O subconsciente fala, não, peraí, quem manda aqui... Né? E isso acontece muito, me veio agora um insight assim pra gente falar, né? Isso acontece muito, inclusive na prática de esportes. Que a gente sabe que é muito importante para a saúde, mas que o Patrick fala, outros autores também,
Se eu respirei mal durante essa atividade física, será que fez tão bem assim? Se a respiração bucal tem tantas, e olha, pessoal, são muitas, acreditem em mim, né? E todo esse lado científico, de todos esses livros do Patrick, os dentistas sabem muito disso também, os impactos negativos de uma respiração bucal deforma a face das crianças, é o que entorta os dentes da Olha criança, isso. é a respiração bucal. Não, e você falou também mau hálito, cárie. Vai longe, a lista é muito grande, tá? Ah. Tem um estudo que eu publiquei até esses dias na minha rede social, que mostra que 80%, é um estudo que mostra que 80% dos estudos de crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são respiradores bucais. Então, se 80% dos estudos mostram que uma criança que tem dificuldade de se concentrar é uma respiradora bucal, por que a gente não trata a respiração dessa criança Sim. e já vai dando remédio para ela? É grave isso, porque esse remédio para TDAH afeta até o crescimento da criança. Então, olha que loucura que é isso, porque seria muito simples de resolver. Pois é. Ah, mas é só isso? Será que não foi a respiração bucal que desencadeou todo o resto? Porque daí a criança que tem TDAH tende a ter dificuldade, inclusive, para ter relações, né? Sim, sim. Acaba mexendo nesse lado psicológico da criança. Será que se resolver a respiração bucal e ela voltar a respirar pelo nariz, tá bom, talvez ainda tenha que fazer o tratamento psicológico, que eu acredito que o lado psicológico é um dos pilares. Claro. Agora, não tem como só tratar o lado psicológico e deixar essa criança continuar respirando pela boca, porque ela não vai se curar nunca, Pois é. né? Se as narinas têm mais de 30 funções respiratórias e a criança respira pela boca, ela sempre vai ter dificuldade para se concentrar. Pô, isso é até uma dica legal para quem tem filho, né? Eu, por exemplo, tenho 2, então ter acesso a uma informação igual a sua já remete a gente a começar a prestar atenção nos nossos Observar. filhos, né? Observar e uhum. tentar trazer mesmo né? Criar uma... Exato, porque o que acontece? A respiração está totalmente ligada com o nosso lado emocional. Então, é só a gente refletir um pouquinho. As 5 emoções primárias, né? Tá. Raiva, tristeza, medo, alegria e nojo. Todas elas se expressam extremamente no corpo. É nítido de perceber que uma pessoa está com nojo, quando ela está com vontade de vomitar, Sim. quando ela, né? E o que bota para fora, né? É o diafragma, ele que contrai. Quando a gente ri, ha, 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 o que movimentou? Diafragma. Sim. Quando chora, diafragma Também. está contraindo. Quando está alegre, quando está triste, ou seja, o diafragma é considerado o músculo das emoções. Então, todas as emoções estão registradas no diafragma e impactam o funcionamento dele. Se a gente não está consciente e começa a ficar triste sem perceber, a gente vai começar a travar o diafragma. Sem perceber. Né? É aquilo que a gente falou, 95% das funções são inconscientes. Sim. E a respiração, a maior parte, para a maioria das pessoas, está maior parte no piloto automático. Então, se eu acesso uma emoção de raiva, vai afetar minha respiração. Como eu vou transmutar isso e me libertar um pouco dessa emoção para que eu consiga ficar mais equilibrado? Trazendo atenção para minha respiração, Tá. respirando devagar, respirando profundo, pelo nariz, né? Pelo nariz. E algumas técnicas vão ajudar, por exemplo, a contagem. Por que tem tanta técnica? Inspira em 3 segundos, retém em 3. Todas elas são, de certa forma, para tu trazer consciência para a respiração, Tá. né? E o fator de contar ajuda muito também. Tá. Porque aí, se eu tô contando 1, 2, 3, 4, fica difícil eu pensar em outra coisa. Sim, exato. Então, eu trago presença. Legal. Né? Então, a gente entende que quando eu trago para o corpo, começo a respirar de forma consciente, vou contando. Então, eu deixei o corpo entretido e a mente. Uhum. Fica mais fácil de se acalmar e trazer o corpo para homeostase, que a gente chama, que é o equilíbrio. Tá. Né? Então, antes de dormir, por exemplo, o melhor é a gente fazer uma respiração lenta, profunda e tentar, por exemplo, estender a expiração. Porque a expiração é como se fosse o freio. A inspiração acelera o coração. Isso tem aparelhos também que mostram, hoje a gente fala em variabilidade da frequência cardíaca. Toda vez, 23 mil vezes por dia de média, toda vez que a gente inspira, o coração acelera um pouquinho. Toda vez que a gente expira, ele desacelera um pouquinho. Isso acontece 20 e poucas mil vezes por dia. Então, olha o poder disso. O fato de você inspirar, a inspiração não vai mudar tanto. Tá. Porque eu inspiro, o coração vai dar essa subidinha, né? Vai acelerar um pouquinho. Quando eu estendo a minha expiração e faço uma expiração mais lenta, eu literalmente estou mandando um sinal de que está tudo bem. Tá. De que não tem nada me ameaçando aqui, né? Porque a gente
O corpo ele não sabe muito bem essa diferença. Se eu tenho uma ameaça física, é um leão que pode me devorar a qualquer momento, ou é um conflito de relacionamento, Sim. que geralmente é de relacionamentos, né? Ou que esse conflito, se a gente não resolve, ele fica ali, ó, né? Fica dias, semanas, meses, anos às vezes. O que está acontecendo? O nosso corpo ele acha que essa ameaça é real e ele nos prepara para ela. Sim, você vive no modo de sobrevivência durante todo esse tempo, né? E aí, literalmente, o corpo vai acostumando a ficar só nesse estado e isso cria uma disfunção respiratória. Sim. Então a gente fala, como a gente reconhece uma disfunção respiratória? Respirar muito na parte superior do peito, aqui, respirar pela boca, isso a gente, né, é considerado uma patologia. É um estado anormal, só que é pouco falado. Nossa. É pouco falado, mas a verdade é que é uma disfunção, não é algo natural do ser humano. E a gente tem que respirar, então, mais na parte inferior, mexer mais o diafragma, os intercostais, né? Aqui o movimento ele acontece 360 graus, não é barriga para frente só. Se tu colocar as mãos atrás aqui nas costelas, tu percebe que as costelas expandem até para trás, né? Então, olha isso. É literalmente quando a gente inspira como se tivesse um balão inflando. Inspira, o balão vai inflar. Então ele vai um pouquinho para frente, um pouquinho para os lados, um pouquinho para trás, né? As costelas se abrem, tem os intercostais. Só que a maioria das pessoas, quando a gente começa a fazer algumas práticas respiratórias, reclamam que dói. Claro, o diafragma está fraco. Ele está literalmente disfuncional. Então a gente precisa reabilitar ele. É um músculo, né? É um Você tem músculo. que treinar ele, né? Como todo Exato. músculo, né? Exato. Se engessar o braço e deixar 3 meses o braço engessado, quando tirar o gesso, tu vai ver que ele está até menor que o outro. Sim. Porque ele literalmente vai atrofiando. E é isso que acontece com o diafragma e com o nariz. E com o nariz. E com o nariz. Porque se a gente não usa o nariz, ele tende a obstruir. Por vários motivos, né? Mas um dos principais. Nas narinas é produzido óxido nítrico. Constantemente. O óxido nítrico foi em 92, os cientistas que descobriram todas as propriedades dele ganharam o Prêmio Nobel da Saúde. De tantos benefícios, de tantas propriedades que tem o óxido nítrico. E ele é só produzido no seio paranasal. Respirou pela boca, perdeu. Não tem. Tá. Ele é vasodilatador. Ele é uma molécula sinalizadora, ou seja, ele melhora as sinapses, né? Se fala tanto que o alimento é muito importante, você é o que você come, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Legal, mas a comunicação entre o cérebro e o intestino depende da respiração. Ah. Então não dá para pensar só em controlar o alimento se eu respiro mal. Eu nunca Você vou tá ter perdendo, né? Você nunca vou ter um resultado. Tá. Por quê? E eu falo isso com segurança, tá, Fábio? Por quê? 70% das toxinas que o corpo elimina saem pela respiração. Então a gente está ali tomando um suco detox. A eficiência do suco detox comparado com uma respiração funcional é simples de entender. 70% das toxinas saem pela respiração, 20% pela transpiração. Por isso a combinação da atividade física é tão boa. 70% está saindo pela respiração e 20% pelo suor. 90% das minhas toxinas estão saindo na hora que eu me exercito. 7% sai pela urina e 3% pelas fezes. Então tu entende que controlar o alimento para desintoxicar o corpo em relação a controlar a respiração, olha a diferença, 70% contra 30%. Quer dizer, pelo suor ainda tá bom, é líquido que o corpo está eliminando. Sim. Voltando para emagrecimento, 84% da gordura que o corpo elimina sai pela respiração. Você tá brincando. Não. E é realmente isso. Porque por que a gente se exagera na comida? Por questões emocionais. Sim. Tá, mas para controlar as emoções eu preciso controlar a respiração. Então, eu já ajudei muitas pessoas eu perdi 25 quilos depois que eu entrei nesse processo, né? Então, para mim, eu digo por experiência de muitas pessoas que eu já atendi, né? A gente precisa controlar as emoções e aí a alimentação vai mudando por consequência. Sim. E por que tudo volta? É como se a respiração estivesse no centro. Por isso que a etimologia da palavra respiração é espírito, né? Porque é o centro. Todo o resto está sendo, de alguma forma, influenciado por ela. Então, por exemplo, você vai comer, você está respirando. Você vai se exercitar, está respirando. Tudo que você vai fazer, você está respirando. Então, faz sentido que ela está no centro de tudo. Então, o que acontece? Quando o sono. O sono é um fator muito importante, que eu acho que é legal a gente dar uma passadinha. Esse é o meu próximo ponto, do sono. Do sono. O sono é um dos grandes pilares da saúde.
né? Uma das coisas mais importantes para a saúde é o sono. Então, mas aí, por exemplo, né, entrando no sono, eu vou entrar com uma pergunta. Tá. De dia, eu tô... lá, vamos supor que eu tô no automático, mas agora eu tô ouvindo o episódio aqui do Juliano. Poxa, vou começar a respirar, vou começar a ir mais atrás, né? Vou buscar o Juliano, né? No final eu vou deixar aqui seus contatos e todo o trabalho que você faz, obviamente, né? Para ajudar as pessoas. Mas não é esse o ponto agora. Então, comecei a respirar um pouco melhor, estou respirando pelo nariz, estou me controlando de forma consciente, estou começando a pensar, legal, beleza. A hora que eu dormi, né? Não estou consciente ali, dormi. Perfeito. E aí é meu corpo que está mandando na respiração. E aí? Aí volta para aquilo que a gente comentou dele estar condicionado. Então, quando a gente começa a ficar mais consciente da nossa respiração durante o dia, por exemplo, algumas práticas de sentar alguns minutinhos, ficar aqui prestando atenção na respiração, movimentando o diafragma da forma correta, eu vou reeducando meu corpo. Porque, na verdade, a criança nasce respirando perfeitamente. Só pelo nariz, ela não respira pela boca, até os 6 meses ela nem consegue, e respirando pelo diafragma. Depois, por questões emocionais, a gente vai travando o diafragma e uma alimentação inflamatória, por exemplo, tende a aumentar a inflamação. Se a gente não respira pelo nariz, a gente tem dificuldade para eliminar essas toxinas. Então, por quê? Porque se o ar não sai pelas narinas e não entra pelas narinas, ela tende a obstruir, porque não está usando. Se ela obstrui, fica difícil para o corpo eliminar toxinas, então ele vai inflamar. Então, todo o caminho, na verdade, é um caminho de volta. Nossa, uma coisa vai puxando outra, né? É um caminho de volta. É buscar algo que o teu corpo já sabe como fazer, mas que foi condicionado por experiências. Tá. Então, no momento que tu começa a ficar mais consciente da tua respiração durante o dia, vai ter impacto durante a noite. Saiu um estudo agora em janeiro, dessas universidades grandes, né, de outros países, inclusive, tem algumas, inclusive, no Brasil, muito importantes, que nos mostraram o seguinte: a respiração é o relógio mestre do corpo. Todos os outros ritmos corporais estão sendo arrastados pelo ritmo da respiração. Então, esse estudo, de novo, voltou lá para dizer, né, por que eles diziam que era tão importante respirar bem. Por quê? Não tem como dormir bem se você respira mal. Todos os outros ritmos corporais estão sendo controlados pela respiração. Então, como a gente percebe que uma pessoa tem um sono pesado, né? Porque ela ronca, respira de forma descompensada. Então, como a gente melhora o sono... Só acorda, né? Com a própria respiração à noite, não dá aquelas... Sim, já peguei casos de pessoas que eu atendi que com aparelhos medindo acordavam 200, 300 vezes numa noite. Que a gente chama a apneia obstrutiva do sono. Onde a língua relaxa muito, desce, né? Obstrui a passagem do ar e a pessoa tem uma apneia. Só que uma coisa é fazer uma apneia consciente, que é benéfico para a saúde, a ciência vem mostrando. Outra coisa é passar uma noite inteira fazendo isso. Onde vai cair a saturação de oxigênio, vai dificultar, então enfraquece o coração. Né? Tem muitas pessoas que têm apneia do sono que já começam a ter problema cardíaco logo em seguida. Depois de alguns anos tendo isso. Então, tem muitas coisas que ajudam para o sono, a gente sabe hoje, né? Tentar dormir mais cedinho, acordar mais cedo, quarto escuro, evitar a luz de celular antes de dormir, evitar cafeína depois das 2, 3 da tarde. Tem muitas coisas que dá para fazer para melhorar o sono. Mas se a respiração é o ritmo corporal mais constante e que está arrastando todos os outros ritmos corporais, a melhor coisa que a gente pode fazer para melhorar o sono é prestar atenção na respiração. Só que aí, claro, é um processo, né? Claro. É literalmente a paciência e realmente uma autorresponsabilidade, porque ninguém vai respirar por ti. Ninguém vai respirar por nós. É verdade. Então, no momento que a gente cai nesse caminho do autoconhecimento pela respiração, acabou, não dá para culpar ninguém. Ninguém vai respirar por nós. Então, o fato de estar mais consciente da respiração vai acalmando o corpo, né? Vai trazendo ele para um estado de relaxamento maior, é químico, é fisiológico mesmo, né? No momento que a gente respira mais profundo, mais devagar, esse movimento que é mais natural faz com que o corpo saia um pouco da luta ou fuga e comece a relaxar. Legal. E é no relaxamento que o nosso corpo se cura. Então, durante a noite, né, no sono REM, que é o sono mais profundo, né, Rapid Eye Movement, né, que é quando a gente entra nesse sono é que toda a mágica acontece. Sim.
É ali que o corpo produz, inclusive, GH, que é o hormônio do crescimento. Ele organiza as memórias, isso é muito importante. Isso é muito legal. Porque é nesse sono que o corpo vai organizar e dizer, isso aqui é importante, isso aqui não é. Então, quantos conflitos do dia anterior que tu deveria estar dizendo, deixa pra trás isso não vai me levar pra frente, só tá um peso nas costas. Sim. E tu já acorda no dia pensando naquilo. É. Porque durante o sono, aquilo deveria, o teu corpo automaticamente, né, o teu ser espiritual deveria dizer, isso aqui não é importante, descarta. Foca nisso aqui, isso aqui é importante. Então, isso não está acontecendo porque a pessoa não dorme bem. E aí, não dormir bem vai ter um resultado muito complicado para o corpo. Com certeza. Então, eu trago bastante, assim, né? Não falo só sobre respiração, é meu ponto principal, porque eu comentei, tudo está ligado a isso, né? Mas eu trago bastante a questão de pegar sol. O sol vai muito além de vitamina D. Muito além. Muito além. Pegar sol, dormir bem, botar os pés na terra. Agora, alguns aparelhos que é o grounding, né? Quando a gente coloca o pé na terra, tem aparelhos que mostram que a variabilidade da frequência cardíaca imediatamente já vem para um ponto mais equilibrado. Só o fato de colocar o pé na terra. Só botar o pé na terra. Não precisa nem fazer muita coisa. Só botar o pé ali, os aparelhos já mostram que já tem uma diferença no batimento cardíaco. Então, pegar sol, botar os pés na terra, tomar água, se alimentar, claro, com bastante folhas verdes. Eu estou estudando bastante, que isso veio da engenharia, né, do meu lado de engenharia eletrônica. Água EZ, que é um quarto estado da água, que não é nem sólido, líquido, nem gasoso, ela é mais viscosa. Quando a gente faz, por exemplo, a gente come folhas como couve, espinafre, aumenta a nossa água EZ. Assim como botar os pés na terra, pegar sol, prática de retenção de ar, algumas práticas quando a gente inspira, expira, prende a respiração, isso faz com que o corpo tenha que se adaptar. E essa adaptação fortalece ele. Então, banho gelado, sauna, tudo isso são ferramentas, né, que vão fazer o nosso corpo ter mais energia. Tá. Mas, como eu comentei, todas são boas e são importantes, né? O sol é a nossa principal fonte de energia, é o grande maestro que a gente fala, inclusive é a representação de luz para os nossos seres humanos. Sim. Né? A luz é além disso, a luz divina, digamos assim. Sim. Mas para o ser humano, qual é a maior referência de luz que a gente tem? É o sol. O sol. Se o sol não iluminasse a Terra, em poucos minutos, em poucas horas, acabaria. Até os prédios cairiam, sabia? Porque eles são construídos com base na pressão atmosférica e com uma quantidade X de oxigênio. Se mudasse essa composição, os prédios não ficariam em pé. Olha isso. Então, o sol é o grande maestro, toda a energia vem do sol. Porém, a gente pode ficar alguns dias sem pegar sol, alguns dias sem se alimentar, alguns dias sem botar pé na terra. Quantos segundos, quantos minutos a gente fica sem ar? Então, literalmente, a respiração é a nossa principal fonte de energia. Tanto que a gente aguenta ficar em ambientes fechados porque a gente está respirando. Se parasse de respirar, não sobreviveria. Em poucos minutos as células começariam a morrer. Então, todo o resto pode esperar um pouquinho mais. Apesar de ser muito importante também. Claro. Né? Mas pode esperar mais. Tem mais tempo para resolver isso. Mas a respiração não tem como. Não tem, né? Então, e tu vê que tudo vai relacionar com ela. Perda de peso, inflamação do corpo, pressão sanguínea, batimento cardíaco, onda cerebral, né? Então, tudo está relacionado. A forma como a gente respira afeta todo o funcionamento do nosso corpo. Tanto que chega até os ossos. Tem estudos mostrando que pessoa que hiperventila, que respira além da necessidade, como eu comentei, está na sinaleira acelerando, tem relação com a osteoporose. E o processo é simples, porque se a gente respira muito rápido, a tendência do nosso pH é ficar alcalino. Se fica muito alcalino, o corpo tem que voltar para a homeostase e ele vai precisar, então, um dos processos é eliminar bicarbonato, que é quando ele elimina o bicarbonato da corrente sanguínea pela urina, ele leva sais minerais importantes, porque precisa desses sais para fazer esse processo de eliminação de bicarbonato. Uma vez que o sangue começa a ficar sem esses sais e ele não é reposto, né? Se a gente se alimenta mal, não tem uma alimentação bem saudável, vai começar a roubar do osso. Então, tu vê que da pele, tem muito problema de pele também, que tem relação com hiperventilação, literalmente está afetando até os ossos, a forma que a gente respira. Nossa, muito... É profundo literalmente, é um assunto, literalmente profundo. Literalmente vai muito profundo. E aí, claro, agora, mas não é tão simples, não é tão difícil de compreender o core disso, né? A parte central, que é, literalmente, e simples de entender. Respirar devagar,
respirar pelo nariz e movimentar diafragma. Todo treino respiratório vai ser para levar a isso. Tá. Então, quando as pessoas vêm para atendimentos comigo, o que eu faço esse acompanhamento é isso, para ajudar ela nesse passo a passo de como reconquistar uma respiração funcional, né? E se livrar de quadros, por exemplo. Como a gente reconhece uma respiração disfuncional? Parte superior, bucal, excesso de bocejo, excesso de suspiro, Tá. porque são respostas fisiológicas. É como se o corpo estivesse dizendo assim, ei, respira. Esse é um suspiro. O corpo está tomando uma respiração maior e se ela está acontecendo frequentemente o suspiro é porque provavelmente você está respirando muito curtinho. Tá. Né? Então a gente tem formas de Legal. reconhecer uma respiração disfuncional e Não, que legal. são relativamente simples de perceber. Nossa, muito bom. Olha, eu tenho mais ou menos umas 50 perguntas para te fazer. Manda Eu bala. eu tinha pensado em algumas para a gente fazer o episódio aqui, mas obviamente eu não vou conseguir fazer, né? Inclusive o episódio está indo para o final. Já estamos quase uma hora aqui Quase conversando, uma hora, né? Pra você passa ter ideia, o assunto é rápido. muito bom, o assunto muito interessante, vital, né? Eu ia até te pedir, né? Poxa, dá uma dica principal. Você já foi bem enfático em vários momentos, né? Dizendo, então, respirar pelo nariz, né? Respirar de forma devagar e tal, né? Acho que esse é o centro de tudo, né? Do que a gente está conversando aqui hoje, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que me veio aqui à cabeça, assim, ó, por exemplo, né? A pessoa... essa pergunta pode ser que seja a sua que está me ouvindo também, tá? Por isso que eu estou perguntando. A pessoa está a passar por um momento difícil. Tá. Ela sabe que vai tirar ela ali vai entrar num modo de estresse, ela sabe. Até assim, por exemplo, o cara vai fazer uma apresentação para fazer, vou falar em público, né? Que é um dos medos mais, né? Dizem aí que o primeiro é de morrer, o segundo é de falar em público, né? Já tem estudo sobre isso, né? Então o cara que vai falar em público ali porque é o medo da rejeição, né? Exatamente, exatamente. Existe alguma condição que eu consigo acalmar esse pré-momento aí através da respiração? Sim. Só o fato de trazer consciência para ela já vai ter efeito. Tá. Né? Mas aí tem algumas... Porque tem tudo em base em estudos, né? Por exemplo, o que os Navy SEALs usam? Né? Que eles têm que estar muito, muito focado, muito concentrado. Um atirador de elite. Sim. Né? Alguém que tem que ter firmeza ali, naquele momento. O que é mais comum é fazer a box breathing, que é inspira em 4, sustenta 4 cheio, expira em 4 e sustenta 4 vazio. Tá. Pode ser bem desafiador para muitas pessoas, porque a maioria das pessoas está, como eu comentei, com uma respiração um pouco ineficiente, e isso resulta, então, numa dificuldade, às vezes, só de fazer esse processo. Tá. Né? Então, como você pode melhorar isso? Né? No início, não consigo fazer 4, 4, 4 e 4. Faz 3, 3, 3 e 3. Ou 2, 2, 2 e 2. Né? O que é o legal dessa respiração? Por ela ser quadrada, o tempo de inspiração, o tempo de retenção cheio, o tempo de exalação e o tempo de retenção vazio, ela literalmente nos leva a um equilíbrio e uma maior foco, uma maior concentração. Ela cria um ritmo ali, né? Ela cria um ritmo tá. E ela traz, ela literalmente vai te manter preso nisso, nessa contagem. Então tu vai literalmente tirando o corpo de luta ou fuga e fica mais fácil de concentrar. Mas é importante que seja pelo nariz, claro. Legal, sim. Né? E se conseguir respirar com mais profundidade aqui, né? Nas minhas redes sociais eu mostro bastante ali como a parte física, né? Tem até videozinhos que mostram o movimento do diafragma, para que a pessoa entenda como esse movimento deve ser. Porque tem importância isso também. Então não é só inspira em 4, solta em 4. Tem que levar em consideração de respirar pelo nariz. Postura, né? Postura, muito bom, muito bom. O cara tá sentado tudo torto lá na cadeira, respirando. Não tem como. Não tem como, né? Outra dica importante, que tu tocou no assunto, é prestar atenção na língua e no céu da boca. A língua é muito ignorada. E ela é tão importante. Fala, por exemplo, numa academia, tem que travar o core. A língua faz parte do core. Se eu travo aqui e não travo a língua, eu tô tendo 50% de eficiência. Tá. Só para quem está só ouvindo, quando se fala travo aqui, é travo... Desculpa, o diafragma aqui é o core, né? A parte central. A parte central aqui, isso. né? Da região do abdômen, que é essa parte aqui, né? Assim, quando fala em atividade física, se fala muito em travar o core, para ter consciência do core, porque ele é onde estabiliza a coluna, né? Tá. Só que a língua faz parte disso. A língua está indo até o dedão do pé, interligado pela face. Ela funciona como um leme de estabilização do corpo. Então, ter consciência da língua faz uma diferença gigantesca na capacidade respiratória.
Porque se eu não tô com a língua no céu da boca, eu deixo minhas vias aéreas mais estreitas. Então, quando eu coloco a língua no céu da boca, o ar flui de forma mais fácil. Então, essa é uma dica, inclusive, para praticar esportes. Tá com dificuldade de respirar pelo nariz durante a atividade física, observa a sua língua. Porque se eu tô com a língua no céu da boca, fica mais fácil de respirar de forma intensa pelo nariz. Se eu não tô com a língua no céu da boca, aí realmente fica difícil de respirar pelo nariz. Então, muitas pessoas que estão se exercitando e não conseguem sustentar uma respiração nasal durante a atividade física, um dos maiores motivos é por causa da língua. A língua precisa estar no céu da boca. Muito então, tu vê legal. que são coisinhas, são detalhes, né? Mas que são muito importantes. Muito importantes. Tanto que na yoga a gente fala em respiração Ujjayi, onde a gente faz esse... Isso aqui deixa mais eficiente, porque aí o ar passa com maior fluidez. Que é o que está acontecendo na apneia do sono. Dificulta a passagem de ar, cria turbulência nas vias aéreas. O ronco é isso, né? Traduzindo, ronco é turbulência nas vias aéreas. É porque está passando muito ar, muito rápido, e porque a língua perdeu parte da função dela. Porque a pessoa ignora a língua, não está muito consciente dela, ela vai ficando disfuncional, fraca, e aí a pessoa relaxa muito na hora de dormir, a língua desce e obstrui a passagem de ar. Isso. Inclusive tem até exercício para a língua, né? Tem muitos. E legal. são muito importantes para quem tem, por exemplo, ronco e apneia do sono. Nossa, que bacana. É. Olha, realmente é um assunto assim muito interessante em diversos aspectos, né? Primeiro, assim, o convite que eu quis te fazer aqui realmente era para trazer esse assunto o quanto mais explorado e divulgado possível, porque realmente eu achei um assunto assim de extrema importância, né? Eu conheci o Juliano, né? Para quem está nos ouvindo, eu conheci o Juliano faz poucos dias, né, Juliano? Verdade. Fizemos alguma coisa já juntos aí, né? Um trabalho que você faz, né? Que inclusive eu vou querer que você divulgue aí no finalzinho. Um trabalho super importante. Mas depois do contato que eu tive com o seu conteúdo, né? Com as suas falas, enfim, me despertou muita coisa, né? Porque como eu já te disse aqui no podcast, a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal, coisas da mente e tal, né? Mas, poxa, a respiração é o central, né? Inclusive, eu li uma frase esses dias que eu te comentei antes de começar o episódio, eu queria até falar ela agora aqui, né? Que é: respirar é a primeira e a última coisa da nossa vida. Achei isso, assim, fantástico, né? A primeira coisa que a gente faz e a última, né? Então, e até você comentou, né? A primeira, ela vem de uma maneira muito, né? Tem que é o wake, né? Acorda, acorda, literalmente, né? acorda para a vida. Acorda para a vida. E né, mostra que a primeira respiração da criança, do bebê, é bem dolorosa. Sim. É bem dolorida, desculpa. A criança vai inspirar e naquele momento, quando o oxigênio entra nos pulmões, já um primeiro trauma. Sim, o parto, para nós, é muito, né, complexo. Então, já começa ali, né? Se vira, agora tu tem que respirar. Então, a gente já cai no mundo, né? Tendo que respirar. E a última coisa, antes de a gente partir, né? Porque, literalmente, o corpo... A nossa alma não pode mais habitar este corpo sem respiração. Sem respirar. Nossa, isso achei fantástico, né? É interessante, né? Porque faz a gente refletir muito. Eu também, quando passei por esse processo, eu comecei realmente assim, nossa, mas não é muito falado isso, né? Não vem muito à tona. E quando eu começo a estudar, meu Deus, as pessoas precisam saber disso. Hoje é um grande propósito, né? Para mim, assim. É o que você falou, cientificamente, espiritualmente, né? Vários assuntos estão ao redor da respiração, né? E o que a gente fala e busca também muito hoje é essa questão do momento presente, né? O pessoal fala muito, estar consciente e tal. E o respirar, ele só acontece no momento presente, né? Não dá para respirar no passado nem no futuro, né? Só consigo respirar agora, no presente. Só consegue respirar agora. Por isso que acho que muita coisa que a gente falou hoje está em volta disso, né? Quanto mais você respira de forma consciente, é a maneira que te traz mais para o momento presente, né? Isso aí. Até uma reflexão que eu tive com um amigo meu, eu troco muita ideia, foi essa semana, aqui em São Paulo. Ele me tocou um assunto que eu achei bem interessante também. O ar é abundante, né? O ar é abundante. É verdade. Ninguém consegue te tirar o ar, ninguém consegue prender o ar, ninguém consegue... Ele tá aí, ele tá disponível. Então, o ar, ele nos leva, inclusive, a esse infinito, né? Sim. A essa abundância, aonde não se tem controle total sobre isso. Eu controlo um pouquinho a minha respiração, mas não tenho controle total sobre ela. Claro. Longe disso, na verdade, né? Claro. Então, o objetivo não é tão controlar, é estar consciente. Só o fato de estar consciente já tem uma mudança fisiológica, mental, emocional.
Só o fato de estar mais consciente dela. Nossa, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Nossa, não sabe a felicidade que eu tô aqui de poder ter esse papo com você, presencialmente ainda, melhor ainda. Ainda. Com certeza vocês que estão nos ouvindo também, né, estão gostando muito do episódio, mas estamos chegando ao final, né? Futuramente, de repente, conseguimos marcar uma outra rodada aí, né? Uma parte 2, se aprofundando um pouco em alguns aspectos, né? Uhum. Mas partindo assim para o finalzinho, eu queria que você... tudo que você falou aqui, claro, já foi bem explanado, Uhum. mas ou uma dica final, Tá. né, um insight para a pessoa sair daqui refletindo mesmo nisso. Tá. Se quiser depois já puxar algum assunto também referente a algum livro, algum estudo, alguma coisa que você quer deixar. Obviamente as suas redes sociais vão ser citadas aqui Tá. muito, Legal. né? Quero depois que você também finalize falando dos seus cursos, né? Todo o trabalho que você Tá. faz que é Perfeito. extremamente importante. Mas partindo para esse final, então, o que você pode Tá. deixar assim de... Legal. Bom, o meu trabalho, até porque eu criei o nome Breath Connection, é justamente ajudar as pessoas a se conectar mais com o corpo. Tá. Entender a importância dele. Então, quando a gente faz técnicas de respiração, uma das principais que a gente faz, trabalha bastante retenção de ar, é porque o corpo está condicionado a respirar rápido. A gente prendendo a respiração agora teria até cair a saturação de oxigênio a ponto do corpo dar o segundo estímulo para respirar, levaria de 3 a 4 minutos. E a maioria das pessoas não passa de 20, 30 segundos. Ou seja, o corpo está condicionado a respirar muito rápido. Então, o objetivo principal nosso é acalmar o sistema respiratório. Tá. Então, aí, por exemplo, o livro que eu traduzi do Patrick aqui no Brasil, né, que é As Vantagens do Oxigênio. Uma ótima recomendação de leitura. Legal. Tem lá na minha bio no Instagram o link da CRV, que foi a editora. Ele traz toda essa abordagem, explica bastante, por exemplo, de como o gás carbônico é mal compreendido. A gente acha que ele é tóxico, tem que eliminar. Pelo contrário, ele é muito importante, ele é vasodilatador e catalisador para a entrega de oxigênio. Então, se a gente respira rápido, a gente dificulta a entrega de oxigênio para o corpo. Então, o conceito de respirar devagar é tudo para isso. Então, todo o meu trabalho é para isso, para ajudar a pessoa a acalmar o sistema respiratório, trazê-la mais para um estado de relaxamento, para ajudar ela a dormir melhor, a ter melhores relacionamentos e também intimidade, está totalmente relacionado a isso. Essa vasodilatação está totalmente relacionado a respirar mais devagar, manter maior nível de gás carbônico na corrente sanguínea. Bacana. Né? Então eu trago bastante isso. Tem, por exemplo, o livro do James Nestor, que é Respire. Ele usa o Patrick, inclusive, o Patrick McKeown, que é meu mentor, ele cita o Patrick várias vezes no livro, porque o Respire hoje é um dos livros mais vendidos do mundo, tá? Como best-seller. Ele traz tudo isso de como a respiração bucal afeta tudo na nossa vida. Ele ficou sem respirar pelo nariz por 10 dias, só respirando pela boca. Ele disse que ele se sentiu o pior ser humano da face da Terra. Ele fez um movimento inverso para ver qual que é o impacto. Parece fez o cara nele que mesmo. comeu McDonald's, não falando mal do McDonald's, né? Desculpa, né? Assim, comendo uma comida, né? Não sei quantos dias, o cara lá engordou não sei quantos quilos, né? Fez um movimento parecido com a respiração, né? Isso aí, ele trancou o nariz e só respirava pela boca. Bom, ele já não dormia mais, dor de cabeça, problema digestivo, não conseguia mais ir no banheiro. Bom, é catastrófico, assim. 10 dias. Um colapso. 10 dias sem respirar pelo nariz. Então, tu vê que por mais que algumas pessoas respirem mais pela boca, ela ainda está respirando um pouquinho pelo nariz. Sim. Né? Isso afeta a imunidade. Bom, vai longe. Tá. Então, o livro Respire, ele é muito bom. Muito, muito bom. Porque ele traz tudo isso. Ele traz também essa questão de ter visitado tribos indígenas. Ele cita isso das mães que cuidavam para a criança não respirar pela boca. Ele cita tribos indígenas que caçavam, correndo atrás dos animais por horas. Eles ganhavam dos animais no cansaço. E eles só respiravam pelo nariz. Como ele sabe isso? Dentes perfeitos. Dentes perfeitos. Como ele cita no livro ainda, retos como as teclas de um piano. Perfeitos. Olha. Por quê? Porque eles só respiravam pelo nariz. Ou seja, eles corriam, às vezes, 50, 60 quilômetros num dia. Só respirando pelo nariz. Então, essa história de que não dá para respirar pelo nariz na atividade física, não cola. Até porque se a pessoa não consegue, não significa que é impossível. Significa que ela não consegue. Sim. E que com o treino dá para conquistar isso. Então, dar aqueles passinhos para trás, fazer atividade física, uma dica que eu dou, com foco na respiração. Porque respiração é saúde. Atividade física muito intensa, respirando mal, pode trazer problemas. Tanto que tem muito, muito atleta, isso está vindo mais à tona agora, cheio de problemas de saúde.
com muito problema de saúde mesmo, assim, físico, mental. Bom, tem uma performance excelente. Como que ele tem uma performance excelente se ele respira mal? Bom, ele tem um poder mental muito grande, provavelmente ele tem capacidade respiratória boa, mas não significa que ele respira bem. Não significa que ele consegue, por exemplo, tem muito atleta que na hora do vamos ver tem uma performance ruim porque não conseguiu se concentrar. Porque não conseguiu estar ali presente. Então ficou nervoso, ficou agitado e perdeu. Literalmente porque não soube respirar. Bom, na performance ele respira bem, mas e antes da performance? Então, é sobre vida, Incrível. é sobre saúde, não é só sobre performance. Então, vai praticar uma atividade física, primeiro foca na respiração. Começou a correr, por exemplo, focado na respiração. Começou a ficar muito difícil sustentar a respiração nasal, volta um pouquinho, desacelera um pouquinho. Retoma a respiração. Você vai ver que em algumas semanas, claro que exige alguns treinos também, né, em paralelo, mas muitas pessoas que me seguem nunca fizeram consulta comigo e me disseram: nossa, cara, como mudou a minha atividade física depois que eu comecei a te acompanhar. Olha isso. Se você quer ter um ganho maior, mais rápido, claro que atendimento vai ajudar, né? Uma sessão para se compreender, para pegar dicas, para montar tipo uma receitinha, um passo a passo ali, legal. Porque é algo personalizado também, né? Você vai fazer algo, né, personalizado, personalizado, baseado na rotina, né, na pessoa. Qual é a queixa principal dela? Sim. Porque às vezes é perder peso, às vezes é dormir melhor, às vezes é tudo. Sim. Né? Então, o fato de a pessoa trazer... Muitos me acompanham, até muita gente diz: nossa, toda vez que eu vejo um story teu, eu já lembro da minha respiração. Eu digo: então legal, meu trabalho está fazendo efeito mesmo. Às vezes pessoas que eu nem conheço, né? Tá dando resultado. E é isso, é muito mais sobre consciência, às vezes, do que fazer 1000 técnicas. Né? Elas são boas, elas trazem resultado, mas é muito mais importante ter consciência da própria respiração. Legal. Que aí tu tá no momento presente, né? Como tu comentou, não tem como respirar no passado e no futuro. Pois é. Estar consciente da respiração é estar presente. Então, acho que é isso. A gente falou, né, de livros, dicas finais. Dicas, e agora eu quero que você fale, né? Claro, eu vou colocar suas redes sociais, né, seus contatos e tal. Mas você falou dos atendimentos, né? Então, obviamente você tem atendimento que é online, aí você tem também alguns trabalhos que você faz de forma presencial, seus encontros, né? Então, os workshops, os workshops. Isso, eu faço atendimento individual, que é online ou até presencial. Trabalho com terapia sonora, porque o som me ajuda muito. O som é fisiológico, né? O som é uma das melhores ferramentas que existe. O som também é divino e a gente, né, usa ele como uma ferramenta muito boa para trazer mais consciência para o momento presente. Legal. Ele ajuda a relaxar, por exemplo. Então, o que a gente faz? Além dos atendimentos, né, eu faço workshops que são geralmente de um dia inteiro. Começa às 9 da manhã, vai até às 6 da tarde, onde a gente passa por jornadas, né, onde a gente vai se conectar com a respiração de diferentes formas. Primeiro trazendo consciência, depois fazendo uma sessão de breathwork com música, que é extremamente poderoso. Leva para estados alterados de consciência, né? Literalmente é psicodélico, como, né, brincando um pouquinho. Tanto que o Stanislav Grof usava LSD, foi por causa da mudança que teve lá atrás, ele foi impedido de usar. Ele descobriu que só respirando de uma determinada maneira, ele chegava aos mesmos estados não ordinários de consciência só respirando. Então a gente passa por, né, que são liberações emocionais, porque aí às vezes a gente volta para traumas de infância, do parto, até de algumas pessoas que têm uma mediunidade, até de vidas passadas. Mas aí, claro, cada um acredita no seu, não, né? Mas acho que é importante falar, né? Que onde que pode chegar, bem né? comum. Cada um na sua crença, cada um no seu... Mas... sem se quem apegar tá ligado a isso também vai conseguir, né? Tem pessoas que acessam vidas passadas, que trazem mensagem, já trouxeram mensagem para mim: nossa, eu recebi essa mensagem aqui para ti, ó. E sabe quando tu diz: meu Deus, essa mensagem realmente foi para mim. Como é que a pessoa sabe que há 2 dias atrás, sabe? Então, mas aí, que nem a gente comentou, cada um acredita de uma forma, né? Pode trazer aqui. Esse lado espiritual eu gosto muito. Na verdade, foi onde eu comecei com a respiração. Depois eu vim pro lado fisiológico, né? Que daí eu comecei a estudar a Oxygen, e como eu vim da engenharia eletrônica, é energia. Respiração é energia. A principal fonte de energia, inclusive. Toda a inspiração e a expiração está carregando o nosso corpo e descarregando. E são duas coisas que você não vê, né? A energia que verdade. É tomada ali, você não enxerga, mas está ali. Enxerga. Existe energia e a respiração é igual, né? Igual. E o nosso corpo é pura energia, né? Nosso corpo é pura energia. A gente é literalmente uma grande bateria. 70% água. Verdade. Né? E elétrons, prótons, nêutrons, né? Então... e aí depois a gente passa também por uma imersão no gelo,
que é algo bem desafiador, mas que quando a gente consegue dominar a respiração, a gente consegue diminuir a sensação de dor, tira o corpo daquele estado de luta ou fuga. Então, no workshop a gente passa por etapas onde a gente vai experienciar tudo aquilo que a gente estudou naquelas primeiras 2 horas. A hiperventilação, perceber como isso afeta o corpo, né? Dificulta a entrega de oxigênio, começa a travar o corpo quando hiperventila. Depois a gente tem um momento de relaxamento, que é o contrário, o corpo relaxa, tem vasodilatação. Aí a gente tem uma sessão de sound healing lá para a pessoa relaxar. Geralmente a gente tem cacau, que o cacau tem muitos princípios também bons para a saúde, ele é vasodilatador, por exemplo. Então a gente passa pelos extremos opostos, né? De vasoconstrição, vasodilatação. A gente literalmente faz uma jornada para conseguir aprender a respirar melhor, né? E levar aquilo para a vida, né? Levar aquilo para o dia a dia. Quando uma situação me desafia, eu volto ali para aquela situação do gelo e consigo entender que respirando de forma tranquila eu consigo me acalmar. Porque às vezes a gente entra numa raiva muito grande e se tu não está consciente, tu deixa se levar por ela. Exato. Então respirou, acalmou o corpo, pronto. Porque às vezes essa raiva é uma defesa do corpo, ele acha que ele tem que lutar ou fugir. E na verdade às vezes é um conflito só. Exatamente, muito bom. Bom, eu não posso deixar de falar aqui, né? Eu pedi pro Juliano falar das terapias, enfim, das experiências, mas eu recentemente passei por umas dessas experiências, né? Do workshop, o dia todo. Então fica aqui meu depoimento, que realmente é algo muito profundo, é algo que se você está ali né, de forma assim, poxa, eu vim aqui para fazer uma transformação, você é transformado, né? Por todas as técnicas que você apresentou nesse dia. A banheira do gelo, eu entrei, né, Juliano? Fiquei lá 7 minutos. 7 segundos é sacanagem, né? Aí é fácil, né? Não, aí é fácil, né? 7 minutos, né? Não, eu acho que ali não é questão do tempo, né? Eu tô falando 7 minutos, mas é muito, é pouco. Acho que não é isso. É mais você realmente ter a questão do controle, né? Do que você falou. Então, tudo, eu assino embaixo tudo que o Juliano falou aqui desse workshop dele, a questão do gelo. Eu fiz isso alguns dias atrás, então fica já aqui meu depoimento aqui, que realmente é uma coisa que ecoa ainda até hoje, né? Lembro da experiência, tenho sentido e experimentado coisas hoje baseado na experiência, né? Que foram baseadas naquele dia na experiência. É algo assim surreal, né? Surreal. Se fosse há um tempo atrás, falar, você vai entrar na banheira de gelo, né? Mas não é isso, né? Não é entrar na banheira de gelo, né? Tem toda uma construção do dia, né? Você vai se entendendo, você vai experimentando e tal, e aí tem toda uma construção para você chegar, né? Não é, coloca um monte de saco de gelo na banheira, entra aqui, né? Não é isso, né? Então, eu acho que foi uma experiência muito interessante, então recomendo, né? Você que tem essa curiosidade, mas principalmente que você vê que está nesse momento, né? De transformação, né, de desenvolvimento, de autoconhecimento, né, de quer dar um passo adiante, e a respiração, por tudo que o Juliano já falou aqui e por muito mais coisa que tem envolvida nesse assunto, eu acho que faz todo sentido contactar o Juliano e com certeza ele vai te atender, vai te apoiar, enfim, vai te ajudar da mesma forma que me ajudou. Legal. E é isso. Então, tá aí meu depoimento, né, para todo mundo que está ouvindo. E é isso, Juliano. Olha, poxa, eu tô mais uma vez aqui, né, muito contente em poder te receber aqui. Foi uma honra, né? Acredito muito nesse lance de conexão, de energia. Então, acho que o que te trouxe até aqui, com certeza, vai ser multiplicador para várias pessoas que estão nos ouvindo. Nosso podcast ele é ouvido em mais de 20 países, para você ter uma ideia. Que legal. Brasileiros que moram fora e tal. Então, você vai ver que vai ter uma repercussão muito boa. Parabéns muito legal. Trabalho aí. É o trabalho que é feito, que é construído dessa forma, do mesmo jeito que eu te conheci, você aceitou vir, né? Então é isso, né? Eu costumo falar que é uma corrente do bem, né? É uma corrente do bem. Tô feliz de fazer parte disso. Não, pô, você já faz parte do Coffee Talks aqui, né? Então, legal. E você que está nos ouvindo e ficou até agora o finalzinho, vou falar a mesma coisa que eu falo todo episódio. Gostou? Né? Aquelas coisas, né? O jargão, compartilha, não sei o que tal, mas mais que isso, transfere esse conhecimento para outra pessoa, né? Se você acha que vale a pena compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, por favor, compartilhe, né? Por 2 motivos. Primeiro, por ajudar as pessoas, né? Da mesma forma que você foi ajudado, e obviamente para a gente tomar uma proporção cada vez maior, para a gente ter essa repercussão, alcançar mais pessoas. Acho que é nosso objetivo principal aqui.
Então é isso, meu amigo Juliano, muito obrigado, meu. Obrigadão. Parabéns por toda a Obrigado. sua trajetória, seu trabalho, tudo que você vem fazendo. Obrigado. Né? É uma honra poder estar te recebendo aqui. O convite fica valendo aqui para qualquer momento que você achar que quer voltar, seja Fazer o presencial segundo. ou seja Legal. virtual, vai fazer a... E tem muito assunto, Tem muito acredite, assunto, né? pessoal. A gente, nossa, daria para ficar horas aqui falando. Vamos fazer E uma trazendo segunda rodada. dicas e tudo. Né? É isso aí, vamos fazer Legal. uma segunda rodada, tá? Então, Tá. mais uma Legal. vez, muito obrigado. Obrigadão. Tá? Eu que Valeu, agradeço obrigado. aí. E você que ficou então agora até o final, finalizamos o episódio 67. É uma honra tê-lo e tê-la aqui conosco. Como o próprio slogan do Coffee Talks aqui, né? Connect, Learn, Share. Então, a conexão foi feita, o aprendizado está aqui e agora é só compartilhar. Então, muito obrigado por mais esse episódio. Te vejo no episódio 68. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado.